Boa tarde, Sara. Vamos então falar um pouquinho sobre a história de Lavras? A pergunta é: na época do Brasil Império, a freguesia obteve sua emancipação política e administrativa, passando a condição de vila em 1831. A que se deve tal emancipação? Primeiro, a gente tem que entender o que significa freguesia e o que significa vila. Freguesia era a forma que era administrada o Império Português e, por conseguinte, também o Brasil Império. A administração colonial era organizado em vilas, que também era chamado de municípios, onde existia uma Câmara Municipal que regulava a sua legislação interna através de posturas e outras leis. Dentro das vilas eram territórios muito grandes. Lavras originalmente pertencia à vila, ou então município de São João del Rei. Mas era também uma freguesia, porque existia uma sede de uma paróquia e o padre, ou pároco, ele também tinha algumas atribuições civis. Também como na parte de documentação ele era responsável. Os padres, eles recebiam algum recurso também da coroa. Eles eram então, de certo modo, funcionários públicos, porque existia o regime chamado padroado. E foi assim que Lavras ficou até 1831. Naquele ano a gente sabe que aconteceu a abdicação do Dom Pedro I. Ele voltou para Portugal e deixou o seu filho Dom Pedro II como rei, mas como imperador, apesar dele só ter 5 anos naquela época, e foi feita uma regência. E essa regência, para poder se organizar, se legitimar em relação a todo o império, precisou fazer alguns ajustes políticos. Entre esses ajustes seria dar poderes a alguns locais que não estavam devidamente bem representados. Então, naquele ano de 1831, foram feitas várias freguesias, foram emancipadas, receberam então o poder de se tornarem vilas ou municípios e poder fazer suas próprias leis. Foi assim que Lavras foi um desses municípios criados, porque aqui já tinha uma população bastante grande, economicamente e politicamente relevante. E foi em 1831, no dia 13 de outubro, foi criado esse decreto, mas a Câmara mesmo só foi instalada no ano seguinte, no dia 14 de agosto de 1832. É bom lembrar também que essa vila tinha o nome de Lavras do Funil, não era só Lavras. E a população, o território dela também era muito maior do que é hoje. Então Lavras, que era uma freguesia, se torna uma vila, e essa vila passa a ter outras freguesias, que nós podemos lembrar. Varginha era uma freguesia de Lavras, Perdões, Nepomuceno, São Tomé das Letras por um pequeno período, Carrancas, Itumirim, que na época tinha um outro nome, Rosário, Itutinga, que era Santo Antônio da Ponte. Então todos esses locais estavam presentes nesse território original da vila do município de Lavras do Funil. Foi só em 1868 que o nome deixou de ser Lavras do Funil e passou a ser apenas Lavras, quando naquele ano recebeu o título de cidade. De cidade, a gente tem que lembrar que no sistema português e brasileiro que existia no século XIX, era apenas um título honorífico, não tinha nenhum valor político especificamente. E cidade, a gente sabe que é só a zona urbana. O município, ele é composto tanto da cidade quanto da zona rural. E o título de cidade foi só para demonstrar que Lavras já estava num estado de desenvolvimento maior, e por isso foi honrada com esse título de cidade em 1868. Por muitos anos, essa data, que era o 20 de julho de 1868, foi comemorada como a principal data cívica aqui de Lavras. Mas desde o início dos anos 80, o dia 13 de outubro
se tornou a data principal, que no fundo é o correto, porque a data da criação do município de Lavras é essa, 13 de outubro de 1831.